Oiê, Me ouvindo? agora veio. Então vamos lá. Sim, sim, te ouvindo perfeitamente agora. Então vamos lá, gente. Só para recapitular para vocês, já recebi algumas perguntas prévias, né? E o Alan vai responder no final também. Quem tiver dúvida, manda a pergunta para a gente aí. E a gente vai tentar responder dentro do possível, tá? A live vai durar mais ou menos uns 30, 40 minutos aí para a gente ir batendo um papo. Vamos lá. Primeira pergunta, Alan, ela é da Joy Maria Mundo Doces. Brigadeiro muito bom, os doces dela muito bom. Quais medidas o governo tem tomado para evitar a quebra das micro e pequenas empresas? Olha só, pessoal, a gente nesse período é muito preocupante, sim, a situação das nossas micro e pequenas empresas do país. E pensar que nós temos aí quase 80% das nossas empresas são micro e pequenas empresas, né? Então, o governo está preocupado, sim, com essa situação. O governo tem anunciado algumas medidas, aliás, diversas medidas, para tentar ajudar as micro e pequenas empresas. Uma delas, o que o governo tem feito, e pensando não só nas micro e pequenas empresas, né, mas também na população em si, nas pessoas físicas, o governo também tem pensado nelas, nos funcionários das empresas, dessas micro e pequenas empresas. A gente tem que pensar em toda essa cadeia, né, as pessoas físicas, os funcionários das micros e as micros e pequenas empresas. Então, o governo, por parte do governo, o que ele começou a fazer? A antecipação do 13º salário para poder ajudar os aposentados. Ele também está fazendo a antecipação do abono salarial. Então, e tem proposto mais dinheiro no Bolsa Família para ajudar aquelas famílias pequenas que realmente dependem desse assistencialismo do governo. Outra coisa importante, o governo propôs a mudança do crédito consignado para os servidores poderem ter taxas menores na contratação de seus empréstimos. Ele está autorizando também mais saques do FGTS, então vão sair novas linhas de saque do FGTS. Cobranças adiadas para a empresa, o governo tem adiado a cobrança dos impostos para as micro e pequenas empresas, então dando um tempo maior para que elas possam voltar a se estabelecer e voltar a arcar com os seus compromissos. Ele disponibilizou uma linha de crédito de 5 bilhões para micro e pequenas empresas e também a renegociação de dívidas. Então, o governo está extremamente preocupado. A Caixa Econômica Federal colocou uma linha de crédito que oferece socorro para as micro e pequenas empresas com as taxas de juros muito baixas, né? Para você ter ideia, algumas taxas de juros que são praticadas no mercado, a gente tem a taxa do cheque especial, que é de 9 a 12%, o governo trouxe essa taxa para 3,5% aproximadamente, através da Caixa Econômica Federal. Então, o governo se preocupa, sim, com a situação das nossas micro e pequenas empresas e também com a situação das pessoas físicas, da população mais carente e dos trabalhadores que dependem essencialmente do seu trabalho, da sua força de trabalho para poder sobreviver. Só complementando também a informação que você passou, Sim. Por exemplo, até o financiamento da casa própria, porque muitas vezes o microempresário, eles têm um financiamento da casa dele e tal. Você consegue entrar tem um aplicativo disponível que você entra para pedir 2 meses de postergação dos pagamentos. Então, se você tiver com tudo em dia, você entra lá, é muito simples, faz o cadastro, pede a solicitação e em 30 minutos eles mandam uma mensagem respondendo se vai poder fazer o adiamento ou não das 2 próximas parcelas. Então, e o governo tem sinalizado mais ações mais para frente, dependendo de como for o rumo das coisas aí. Então, ficar atento que toda hora está lançando uma coisa. Autônomo, por exemplo, vai ter direito, se aprovado no Senado, o valor de R$600, que é uma ajuda, né, também. Então, tem algumas medidas aí que a gente poder acompanhando aí e assistir atualizando, porque nós vamos fugir daí. Essas medidas foram aprovadas agora pela Câmara de Deputados, né? Outra linha de crédito que o governo colocou há poucas horas atrás, agora que noticiou hoje, para micro e pequenas empresas que têm faturamento de 360 mil até 10 milhões de reais. É um financiamento exclusivo para pagamento de salário dos funcionários. O dinheiro não vai ser colocado na conta da empresa, o dinheiro vai ser pago diretamente aos funcionários dessas micro e pequenas empresas. Lógico, existem regras para isso aí,
a gente falando microempresas de 360 mil, já são um pouco maiores, né, que grande parte que a gente vê. O governo colocando 20 bilhões de reais para o primeiro mês e mais 20 bilhões de reais para o segundo mês. Um total de 40 bilhões em crédito para as micro e pequenas empresas poder pagar salário de funcionários. Aqueles funcionários que ganham até 2 salários mínimos. Então, essa é uma das regras. Isso aí deve atingir um percentual de 1,4 milhões de micro e pequenas empresas. E também um percentual de 2,2 milhões de empregados dessas empresas. Então, é uma linha de crédito que o governo abriu agora para pagamento de salário. E lembrando, o salário não vai cair, o dinheiro não cai na conta da empresa, mas vai cair na conta do trabalhador direto. Então, através do cadastro que o governo vai fazer, as empresas vão pedir esse crédito, vai mandar, claro, provavelmente a sua folha de pagamento com as contas dos seus funcionários para o banco, e o banco vai fazer a transferência desse recurso para esse pagamento de salário direto para os servidores. E as empresas vão ter aí um período de carência de 6 meses para começar a quitação desses valores, até 3 anos para poder pagar esses valores para o governo. E eu acho que 75% ou 85% da verba que vai ser disponibilizada vai ser feita pelo governo, e os outros 15% ou 25% vai ser feita pelos bancos privados. Legal? Vamos para a próxima? Então, só um aviso, gente, é o seguinte, se começar a travar muito é porque isso é geral no país. Todo mundo está conectado hoje, quando todo mundo está confinado, então com a internet está meio complicado. Então vai dar uma travadinha algumas vezes, tenha paciência aí. Todo mundo fazendo live ao mesmo tempo, muita gente, e o Instagram não conseguiu, na terça-feira, inclusive, o Instagram não conseguiu processar as lives de tanta live que estava acontecendo. Então vamos lá para a segunda pergunta. Essa pergunta do Rafael Atos, esteve lá com a gente também na rodada empresarial do ano passado. Como as empresas com pouco caixa devem lidar com os custos fixos nesse período? É uma preocupação essa pergunta. É Rafael, né, que fez essa pergunta. Rafael, isso, Rafael Atos. Se a empresa ela não tem fluxo de caixa, essa já deve ser uma preocupação dela e não uma preocupação de agora, não. Se a empresa não tem um fluxo de caixa, existe um problema aí para a empresa que já vem ao longo de um período e que provavelmente agora vai piorar mais ainda. Entendeu? A gente tem uma perspectiva no país de que o fluxo de caixas das pequenas e médias empresas é um fluxo de caixa que dura 27 dias. Então, é um período muito pouco tempo para esse fluxo de caixa das empresas. Ela ter esse dinheiro para se manter durante 27 dias. Nós já estamos aí com uma semana de confinamento, sem funcionamento, tudo parado. Não temos previsão de retorno para as atividades, apesar dessa briga que está acontecendo no governo aí, entre organizações de saúde e o governo querendo que volte de alguma forma ou não, fazer a economia voltar a funcionar. Mas essa preocupação me dá um alerta, porque se eu não tenho um fluxo de caixa, se eu não conheço o meu fluxo de caixa, quais as receitas que eu tenho, como que eu vou sobreviver o meu negócio? Então, eu preciso parar nesse momento agora, aproveitar que está tudo parado e repensar o meu negócio. Eu preciso repensar e passar a conhecer qual que é a situação da minha empresa. Se o meu fluxo de caixa não dura nem os 27 dias, que é uma média, aí do fluxo de caixa das empresas, precisa parar. Esse microempreendedor precisa parar e repensar o seu negócio para ver o que eu vou fazer, o que eu posso fazer para melhorar o meu fluxo de caixa. Eu preciso, meu fluxo de caixa, o que é o fluxo de caixa afinal, né? É conhecer quanto eu tenho de entrada e quanto eu tenho de saída. O que entrou de recurso, como que esse recurso vai ser gasto, como que esse recurso vai ser usado. Então, eu preciso conhecer isso para poder fazer a administração do meu negócio. Então, como a pergunta fala, como as empresas com pouco caixa devem lidar com os custos fixos nesse período? Os custos fixos, eles são grande parte das despesas e do custo que a empresa tem, né? Então, aluguel, água, que é mais ou menos sempre o mesmo quantitativo todo mês, energia elétrica, internet, eu preciso conhecer as minhas receitas, primeiro passo. Se eu sei quais as minhas receitas, aí eu vou atrás de conhecer todas as minhas despesas, todos os meus custos fixos, e, se possível, começar a negociar a redução desses custos fixos. Se onde o meu negócio está estabelecido, meu aluguel, supondo um aluguel de R$5.000, R$6.000, eu não comporto o aluguel,
eu preciso tentar ou negociar com o proprietário do imóvel, com uma redução desses valores, ou procurar um local mais barato que eu possa me instalar e possa fazer meu negócio continuar girando, reduzindo os meus custos fixos. Os custos ou despesas de água, luz, energia, aí é a gente começar a aprender a cortar e ver aonde pode passar a economizar, para que eu possa conseguir equilibrar a minha balança, né? Se eu não tenho recurso suficiente, provavelmente as minhas receitas são menores que minhas despesas. E aí, eu vou continuar tentando, eu preciso conhecer e fazer com que essas coisas se igualem, receitas e despesas, e depois começar a fazer a minha receita ficar um pouco maior do que as minhas despesas, beleza? Só complementando também, Alan, que você falou, eu acho que é importante agora, porque a gente sempre reclama e não tem tempo. Então, às vezes, o meu negócio eu não consigo fazer ele online, não consigo. É hora da gente planejar as coisas do nosso trabalho, né? Então, a gente precisa, igual o Alan falou aí, listar os custos, renegociar com os fornecedores. Agora é um momento muito importante da gente poder ligar para os fornecedores. Está todo mundo no mesmo barco. Então, se você... É um momento de oportunidade também, de renegociar por 3 meses, 6 meses, alguma coisa assim, para o seu negócio não morrer. Por exemplo, você tem um aluguel numa área legal e tal, só que nesse momento, devido à crise, você vai perder faturamento. Então, é ligar, às vezes, para o cara do aluguel e conversar com ele. As pessoas estão entendendo o momento, então é importante a gente poder ter esse trabalho também de renegociação de contratos nesse momento, né? Vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta é da Valkyria 2115. Vale a pena disponibilizar nossos trabalhos gratuitos, nosso trabalho gratuito para divulgar? É legal essa pergunta dela, porque eu faço uma outra pergunta, né? Primeiro eu vou fazer uma colocação. A gente vê que nós brasileiros, não só nós, a humanidade em si, a gente vê muitas ações de solidariedade, né? E nós brasileiros sempre somos um povo solícito e solidários nesses momentos de dificuldade pelo qual nosso país passa e nossa população tem passado, né? Então, Valkyria aí querendo ser um pouco solidária também, né? De disponibilizar os seus... Eu não sei qual que é o serviço de Valkyria, o serviço que ela presta, ou se ela vende alguma coisa. Ela quer mostrar para as pessoas o seu serviço de forma gratuita. Claro, será que vale a pena? Vale a pena sim mostrar, mas a gente tem que pensar se nós, Valkyria, se você tem condição de fazer isso sem afetar o seu caixa, sem afetar as suas receitas e as suas despesas que você vai ter. Se você conseguir fazer isso sem ter que tirar recurso da sua empresa ou aumentar as suas despesas, legal, perfeito, vai, se mostra, divulga o seu produto nas redes sociais também o tempo todo, procure se mostrar, colocar a cara da sua empresa para que as outras pessoas possam ver. Ou se você tem recursos suficientes e pode sim fazer tal divulgação gratuita do seu serviço, legal, é você investindo na divulgação do seu serviço, na divulgação da sua marca, para que mais pessoas te conheçam e mais pessoas tenham acesso ao que você pode oferecer para elas. Então, vale a pena sim se mostrar sempre pensando nessa situação, se eu tenho que investir e tenho condições para isso, ou se a minha divulgação ela não vai requerer de mim um dispêndio de receitas do qual eu não possa suportar. A gente, do NIDS, está preparando aí para as próximas semanas divulgação de pequenos empreendedores. Então, quem tiver interesse na divulgação pelo NIDS, procura a gente depois pelas redes sociais, aí, pelo @NIDS, que a gente vai fazer uma divulgação gratuita para o pessoal aí. Às vezes você não fazia delivery, agora você está fazendo delivery, alguma coisa assim. Vamos conversar para a gente poder divulgar vocês aí e ajudar vocês também nesse momento aí. Vamos para a próxima, Alan. Isso aí. Essa aí é pequenas e médias empresas, 10 dicas para sobreviver ao coronavírus. Sim, a gente preparou esse material aí, né, Rafa? Isso. A gente teve essas 3 perguntas legais. Agora, as importantes, selecionamos essas dicas importantes para que a gente possa realmente conseguir sobreviver, passar por esse período de turbulência e sofrer o menos possível, né? Para que as empresas possam sofrer menos e conseguir sobreviver e, após esse período, conseguirem se colocar e voltar ao mercado, atuar no mercado, né? A gente viu uma notícia que saiu, nós temos o poder aquisitivo que os Estados Unidos têm, saiu uma matéria agora mesmo que os Estados Unidos disponibilizou uma linha de crédito de 2
trilhões de dólares para jogar na economia esse recurso. Colocar dinheiro na mão de pessoas que precisam, de americanos, colocar dinheiro em pequenas empresas, em grandes empresas, em hospitais. Então, o governo americano tem esse poder de colocar o dinheiro, né? Então, nós temos, sim, algumas coisas que o governo tem feito para poder ajudar e separamos essas 10 dicas aí importantes para que a gente possa olhar a situação e pensar o nosso negócio para um futuro, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa conhecer, já que estamos num período de crise, estamos com nossas empresas paradas ou trabalhando em escala mínima, procura parar um tempo para conhecer as suas receitas e as suas despesas. De onde vêm suas receitas da sua empresa? É só esses produtos que você entrega? Ou você sabe qual o produto que você mais vende, qual o produto que você mais entrega para a população? Então, eu preciso conhecer as minhas receitas detalhadamente. Quando eu conheço as minhas despesas, eu sei aonde eu posso trabalhar, como que eu posso trabalhar com esse meu fluxo de caixa, né? Receitas versus despesas. Então, a primeira dica é isso, procurar conhecer todas as receitas e todas as despesas, separando essas despesas por tipo de gastos, aquelas que são essenciais, aquelas que podem ser diminuídas, ou até mesmo aquelas despesas que podem ser eliminadas da empresa, para que a empresa possa conseguir caminhar com as receitas que ela tem. Beleza? Posso ir para a segunda? Joga um coraçãozinho. Joga um coraçãozinho, galera, para eu poder saber se eu posso ir para a segunda dica. Obrigado, Silvana. Lucas está aí. Tem mais gente entrando. Rafa, muito legal. Olha só. Outra dica importante. Se a gente sabe quais são as minhas receitas, eu sei quais são as minhas despesas, o que eu tenho que fazer quando as minhas receitas não suportam as minhas despesas? Reduzir os meus custos o máximo possível. Eu tenho que fazer a redução das minhas despesas. Então, eu preciso saber aonde eu posso reduzir essas despesas. Então, a segunda dica é, depois de conhecer suas receitas, de conhecer com as suas despesas, conhecer as suas despesas é analisar detalhadamente, despesa por despesa, e saber como que você pode reduzi-las. Se eu posso diminuir 10% aqui, 15%, ou se eu posso eliminar uma despesa que eu vejo que não é necessária nesse momento, nesse período de crise. Então, aprender isso, a conhecer essas receitas e despesas e onde reduzir as minhas despesas e os meus custos. Ok? Uma coisa uma dica que eu coloquei aqui foi que o governo está propondo, o governo federal, ele adiou o pagamento do Simples, né? Então, as microempresas que são Simples Nacional, que fazem parte desse sistema tributário, que é o Simples Nacional, elas vão ter uma folga aí de 3 meses com respeito ao pagamento do seu imposto, que é o Simples Nacional. Então, pensa bem, o governo, tá vendo? É uma dica, mas é uma ação que o governo tomou para ajudar micro e pequenos empresários que são do Simples Nacional, adiando o pagamento desse Simples Nacional, mais para o final do ano. Só que a gente tem que ter um pouco de atenção nisso, porque você vai adiar agora o pagamento de março, abril e junho. 3 meses vai deixar de pagar os impostos para ter um alívio no seu caixa. Só que esses 3 meses você vai ter que pagá-los no final do ano, em outubro, novembro e dezembro. E outubro, novembro e dezembro são meses onde as nossas despesas começam a aumentar. No final de novembro ali a gente já tem a primeira parcela do 13º, dezembro tem 13º de novo, tem provavelmente férias de funcionários, tudo. Se você não adiantar as férias de funcionários para agora, você vai ter férias de funcionários. Então tem que ter cuidado com isso, esse adiamento desse pagamento dessas 3 parcelas do Simples Nacional para poder jogá-las no final do ano. Então tem que ser muito bem planejado e muito bem pensado para poder tomar tal atitude. Outra coisa Alan, que... Sim, fala aí, Rafa. Só complementando também em relação a isso, que você está falando de imposto, o governo também adiou a declaração do imposto de renda para Simples e MEI, para 30 de junho. Pessoa física continua o mesmo prazo, que é dia 30 de abril, e a pessoa MEI Simples, né, vão poder fazer isso até dia 30 de abril, 30 de junho. Então é mais uma ajuda aí que dá para a galera. Pode continuar. Que o governo coloca. Isso mesmo. Outra coisa que que é possível fazer agora nesse período é a antecipação das férias de funcionários, né? Se você tem condição, antecipa as férias dos seus funcionários para esse período agora que está todo mundo parado mesmo. Claro, férias, muitas vezes a gente quer férias para poder
dar uma escapulida, ir para algum lugar, passar uns dias descansando em outro lugar. Mas é uma situação atípica que nós estamos vivendo, né? Então, se você pode antecipar as férias dos seus funcionários para agora, você antecipa para agora, para que na hora que a gente voltar, na hora que a atividade econômica voltar, o país voltar a caminhar, a economia voltar a caminhar, os funcionários estejam voltando para as suas atividades laborais normalmente. Então, a gente pode fazer essa antecipação das férias, mas lembrando, até mesmo para fazer a antecipação das férias, a gente precisa do quê? O funcionário vai sair de férias, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar, não é? Tem que pagar as férias do seu funcionário, tudo. Então, você tem que ter recurso em caixa, sim, para poder arcar com essas férias, com essa antecipação de férias dos funcionários. E uma outra coisa legal é criar também, que é permitido, né, através dos acordos sindicais, você cria. Se você não tem, se sua microempresa não tem, se você não tem um banco de horas com seus funcionários, você pode criar um banco de horas agora, computar essas horas que os funcionários vão estar parados, para que elas possam ser compensadas no futuro, na hora que tudo voltar a funcionar. Então, fazer essa compensação desse período que estamos todo mundo parado, preso dentro de casa, fazer essa compensação para no futuro essas horas serem pagas à empresa novamente. Tem também falando alguma coisa aqui, Rafa? Estou tentando ler. Alguns estados, por exemplo, Santa Catarina, na próxima semana. Estão anotando? Então, beleza. Isso até eu vi agora na televisão falando, o governador de Santa Catarina falando, que parece que vai começar a liberar algumas coisas, a escola continua parada, algumas coisas, mas gradativamente começar a liberar. Né? Então, é o tal isolamento vertical, isso, né, que estão querendo. Parece que esse final de semana eles vão estudar a melhor situação para seguir com isso. Pode continuar. Uma coisa que eu tinha colocado, que a gente até respondeu... Só complementar rapidinho. Em relação a isso que você falou também das férias, o governo tinha editado uma medida provisória como é que fala? Paralisação do contrato de trabalho, né? Pausa no contrato de trabalho, só que aí veio faltando uma parte lá que seria como se fosse um abono e tal, para o trabalhador não ficar sem uma receita. Parece que segunda-feira, se não me engano, deve sair uma nova medida provisória, contemplando isso, você consegue paralisar o contrato de trabalho e o trabalhador vai receber um valor, não o valor do salário, mas o valor para ele poder, nesse período, sobreviver. Né? Então, deve sair semana que vem deve ter novidade em relação a isso também, que ajuda, quando o cara não tem férias mais e tal, conseguir paralisar e seguir, não quebrar a empresa, né? Pode seguir. Com certeza. Sim. Uma outra dica que eu coloquei, que é buscar crédito barato, a gente já até começou a falar numa das respostas das perguntas, é isso, até os bancos privados estão criando linhas de créditos especiais para micro e pequenas empresas, para poder ajudar essas empresas a se manterem e depois a voltarem às suas atividades normais. Então, precisa procurar linhas de crédito barata, com juros baixos. O que é isso? Juros baixos. E cada banco, ainda mais no setor bancário, cada banco trabalha com seus juros. Então, você tem que fazer uma pesquisa, sim, por um juro menor que possa agradar você e também pensar no prazo de carência que você vai ter para começar a fazer tais pagamentos e qual o prazo que você vai ter para poder fazer os pagamentos. Então, uma dica é isso, procurar linhas de crédito que sejam baratas para você, para a sua empresa, para que você possa tomar esse empréstimo com consciência. E, claro, pense bem, conheça as suas receitas e as suas despesas para saber se você realmente precisa entrar em tal situação de pegar um crédito junto a uma instituição financeira, né? Essa não é uma dica para se fazer sempre, mas nós estamos num período especial agora e que isso pode facilitar, pode ajudar a sua micro e pequena empresa a continuar funcionando pelos próximos vários anos, ok? E minha sétima dica é mais com respeito a, principalmente às empresas comerciais que vendem seus produtos, que entregam seus produtos, né? Muitas micro e pequenas empresas têm as suas lojas, suas lojinhas espalhadas aí pela cidade. E o que acontece, né? Nós estamos com as portas fechadas, elas estão fechadas, até o momento estão todas fechadas e paradas. Então, eu preciso criar novos canais de venda. A gente já viu que muita coisa tem sido vendida por meio das redes sociais, por meio do Instagram, muita gente vendendo seus produtos por meio de grupos de WhatsApp.
Então a gente precisa ir atrás dessas tecnologias, conhecer essas tecnologias, como usar tais tecnologias para que eu possa fazer o meu produto chegar na mão das pessoas. Então, criar novos canais, vender pela internet, vender pelo Instagram, vender pelo WhatsApp. Então, muita gente já faz isso. Então, as micro e pequenas empresas, nesse período agora, precisam também pensar nessa possibilidade de começar a divulgar os seus produtos pelas redes sociais. Nós estamos vivendo hoje com uma geração consumidora que ela, para fazer a sua compra, ela muitas vezes não compra se ela não vê a divulgação dos seus produtos, né? Não conhece seus produtos por meio das redes sociais. E aí, essa migração que está acontecendo de abertura de novos canais de distribuição, de entrega dos seus produtos. E uma coisa importante, pense sempre em quais custos que isso vai trazer para você. Porque se você for vender pela internet, pelo Instagram, pelo WhatsApp, você tem um custo de entrega desse produto. Então, como você vai pensar essa entrega, como que você vai fazer essa entrega. Então, é uma dica interessante, tudo, mas tem que ser muito bem pensada e muito bem trabalhada para você acabar não dando um tiro no próprio pé e não conseguir cumprir com o que você coloca ali para os seus clientes, para os seus consumidores. Ok? A gente... Outra coisa... Sim, venha, Rafa. Só dar uma dica. Que eu fiz no meu próprio negócio. Eu sou representante comercial, então essa última semana, por exemplo, eu nem saí de casa porque estava todo mundo fechado. O pessoal não ia de toda forma, então eu fiquei em casa. Então o que eu fiz? Algumas empresas de São Paulo continuaram ativas, trabalhando. Só que o pessoal acha que está parado. Então eu mandei um WhatsApp para todos os meus clientes, informando que as empresas estavam funcionando. Se quiser fazer o pedido através do canal online, né, mandar pelo WhatsApp, por e-mail para mim, então eu consegui até vender relativamente bem essa semana. Então é importante... Bem legal. Não está nem sabendo que você está funcionando. Então é importante essa comunicação com o cliente para abrir esse canal também. Né? Então é importante. Claro. Muito importante. Eu coloco uma 8ª dica aqui, que foi fazer promoções. Supondo que você está com um produto parado aí dentro da sua empresa e seu canal de distribuição não está funcionando porque está parado. O que você vai fazer? Você vai manter esse produto aí? Você vai perder esse produto? Então, você abre canais de distribuição, crie promoções e coloque essas promoções para que as pessoas possam criar e você consiga desovar os seus produtos, consiga vender os seus produtos. Eu estava conversando com um amigo que essas empresas que estão sofrendo muito com shows, né, que todos os shows foram proibidos no país inteiro, então elas trabalham com shows, fazem os eventos, mas elas vendem muito as suas bebidas nessas festas, né? E as empresas estão com estoques gigantescos de bebidas alcoólicas, cervejas e várias outras bebidas, refrigerantes, parados nos seus estoques porque os shows não podem acontecer. A gente tem um grupo aqui de WhatsApp que o pessoal manda dessas empresas mandando as promoções, supondo, de cerveja, né? A cerveja que você compra no supermercado a, sei lá, R$ 2,50 uma latinha de cerveja, e na verdade o custo dessa lata é R$ 1,40 para esses grandes produtores, eles estão vendendo a preço de custo, justamente para quê? Para acabar com esses estoques, senão elas vão ficar com tudo isso lá parado e vão ter um prejuízo muito maior do que eles já estão tendo, né? Então, depois eu passo o contato. Criar promoções. Criar promoções para poder mandar esses produtos embora, mesmo que seja num preço de custo muito mais barato, para que você não tenha um prejuízo muito grande com a perda dos seus produtos. Vou te passar o contato, viu, Rafa? Não. Vamos para a próxima. Uma dica, a 9ª dica que eu coloquei, Rafa, foi o que você falou e o que você fez durante essa semana, né? Você manteve o contato com os seus clientes. Você foi atrás deles através de mandar mensagens via WhatsApp para eles ou até mesmo ligar para esses clientes. Então, precisa fazer isso. Manter o contato com os clientes é essencial nesse momento agora. Mostrar para eles, olha, eu estou aqui. Se você precisar, me chama aqui. Manda mensagem via WhatsApp, manda mensagem nas redes sociais mostrando para os seus clientes que você está ali à disposição deles. Ok? A gente tem uma situação que eu ia falar, o Lucas colocou aqui, que micro e pequenas empresas não têm um cadastro de clientes. A gente precisa aprender. Agora estamos aprendendo meio que forçadamente por causa dessa crise, né? As micro e pequenas empresas precisam ter um cadastro de seus clientes. Você precisa ali no cadastro, você ter qual que é a data de aniversário dessa pessoa, ou qual que é a data de casamento, conhecer os hábitos desse seu cliente.
Supondo numa data de aniversário, você mandar uma mensagem via WhatsApp ou mandar uma mensagem via e-mail para o seu cliente, para você mostrar que você está ali. Ô, meu cliente, fulano de tal, parabéns pelo seu aniversário. Estamos hoje com uma promoção aqui de 30% de desconto para os aniversariantes do mês. Então, você precisa se mostrar para ele. Mas, para isso, você precisa ter esse canal que representante comercial como o Rafa, né, Rafa? Tem esse canal, tem esse cadastro bem feito e bem elaborado. Então, as micro e pequenas precisam criar esse cadastro de clientes com essas informações básicas, né, dos seus clientes. Número de telefone, o do WhatsApp e e-mail dos seus clientes, para que você possa se comunicar sempre com eles em todas as épocas do ano. Quer falar alguma coisa, Rafa? Quero. Vou dar um exemplo relacionado a isso também. Tem um amigo meu, até na live, Diego, um abraço aí. Ele fez uma live no sábado, né? Ele tem uma empresa de marketing digital e tal. E deu uma dica de vender. Às vezes você tem um produto que não consegue vender agora devido à paralisação. Então, você fazer uma promoção para poder vender antecipado. Ó, se você pagar agora, vai ter 5% de desconto, 10% de desconto. Aí uma pessoa estava na live, viu e já aplicou a promoção para ele da aula de autoescola. Então, ele aplicou com os alunos dele, Júlio, e conseguiu alguns clientes já no mesmo dia. 2 clientes já fecharam com ele, já fizeram depósito com desconto. Então, ou seja, conseguiu fazer uma... Agora que a chance de ele receber uma receita agora era muito baixa, ele conseguiu criar um produto novo, vamos colocar assim, né, uma venda antecipada de aulas, e com desconto, e conseguiu fechar com 2 clientes, antecipando essa receita aí. É importante isso agora, porque a gente não sabe quando vai voltar, então uma chance de a gente criar receitas agora para passar esse momento de crise e conseguir manter o nosso negócio, né? Claro. Vamos lá, pode seguir. Eu coloquei mais uma dica aqui agora, que a nossa 10ª dica, que os micro e pequenos empresários precisam fazer isso, né? Os donos dos seus negócios, a gente vê, a gente está ali numa microempresa lutando diariamente para poder fazer o negócio acontecer, para fazer funcionar, para poder vender e atender as demandas que existem, né? Mas a gente precisa parar um pouco, os micro e pequenos precisam parar um pouco e perceber que eles precisam se capacitar. A capacitação é essencial para os micro e pequenos empresários. Hoje em dia, a gente tem muito curso de capacitação disponível aí de forma online ou até de forma presencial nos grandes centros empresariais, nas cidades, né? Então, esse microempresário, se ele tem uma dificuldade com respeito à gestão de finanças, ele precisa ir atrás para aprender. Eu não tenho dinheiro para contratar um gestor de finanças para minha empresa, um especialista, eu não tenho como pagar. Então, eu preciso aprender a trabalhar com as finanças, eu preciso me capacitar para isso. Eu não sei como fazer a divulgação dos meus produtos pelas redes sociais, é tão importante, eu sei que é importante, mas eu não sei como fazer, não tenho recurso agora para poder pagar alguém para fazer isso para mim. O que eu vou fazer? Vamos procurar, vai estudar, vai atrás de cursos de capacitação. Capacitação na internet gratuita tem muitas, pelo menos o básico a gente já começa a estudar, já começa a aprender. Então a gente precisa se capacitar. A gente tem que se capacitar pensando na gestão do nosso negócio, ok? Essas foram, Rafa, as nossas 10 dicas. Parece que passou algumas informações aí. Eu tenho algumas perguntas, não sei como que foi. Vamos tentar conversar sobre elas. Sim. Então, tem uma pergunta aqui, na verdade, da Leila Santos, 4956. O que será da economia depois da pandemia? Aí ela até coloca aqui um argumento, né? Porque até pouco tempo atrás o país não tinha dinheiro para nada. Fala sobre isso um pouco para a gente. Só iniciando, eu acho que é muito prematuro a gente falar qualquer coisa agora da pandemia, porque a gente não sabe se ela vai durar 30 dias, 15 dias, 3 meses. Então a gente tem que ter um pouco de cautela agora para poder fazer qualquer previsão da pandemia, né, nesse momento. Da economia pós a pandemia também. É isso mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer nesse cenário ainda. Porque então, a gente está falando em pandemia, nós ainda não estamos vivendo uma pandemia. Os casos da doença estão começando a crescer
no país, já passamos de 70, acho que chegou a 79 mortos, alguma coisa, ou pulou um pouquinho mais hoje. 92. Esqueci. 92 mortos no país. Então ainda está caminhando ainda devagar. E é a mesma coisa que aconteceu nos outros países, né? Foram crescendo. Então a nossa perspectiva é de fazer, em vez dela crescer muito rápido, é tentar achatar a curva dela para que possam acontecer. Mesmo a 10 milhões de pessoas vão ser infectadas, mas que isso aconteça num período de tempo maior. Então a gente não sabe como que vai ser o andar dessa doença no nosso país efetivamente, né? Então a gente tem que prestar atenção como que estão as coisas aí, e aí falar como que vai ficar a economia após esse período de pandemia é complicado, porque depende de muitas ações, muitos fatores externos, né? O que o governo vai... O governo já começou a fazer, disponibilizar suas linhas de crédito através dos bancos oficiais, os bancos particulares também estão colocando recurso no mercado para as empresas poderem ter acesso a esse capital. Então, a gente não tem uma... como fazer uma previsão do que vai acontecer com a economia. É a primeira vez que nós estamos passando por isso, né? Uma grande crise que aconteceu foi em 1929, onde os Estados Unidos quebrou e depois voltaram a crescer e estão hoje quem são. Então, será que, mesmo após esse período, toda essa turbulência que está acontecendo, a gente vai conseguir sobreviver a isso? Sim, nós vamos sobreviver, as empresas vão sobreviver, muitas podem vir a fechar, claro, mas a economia, ao longo do tempo, vai voltar a caminhar e volta a crescer novamente. Ok? Vamos lá, então. O Alessandro diz, abraço, Alessandro. Ele mandou uma contribuição, eu acho que é importante também, que o FGTS dos meses de março, abril e maio também vão poder ser postergados, né? Pagamento a partir de julho, dividido em 6 parcelas, né? Então é importante a gente pensar nisso também, mas não esquecer que lá na frente a gente vai ter que pagar esse valor. Então é importante... Vai ter que pagar isso aí. Também. Vai ter que pagar. Vamos mais uma aqui, da Maria. Ô Maria, um abraço. Ela que deu a ideia da live, viu, gente? Deixar os créditos para ela aí. Maria. Como lidar com o micro e pequeno empreendedor com risco de crédito, né? Como ele vai lidar pegando crédito lá na instituição financeira? O Alan pode responder melhor isso aí. Pensa bem, nós estamos nesse período, as empresas estão já com dificuldade. A gente já sabe que micro e pequena empresa no país, muitas vezes, vive e sobrevive com grandes dificuldades. Não é fácil ser empresário no nosso país, ser micro e pequeno empresário no nosso país. Então, agora, período de crise, portas fechadas, sem vender, sem prestar serviço, o que eu tenho que fazer para poder me manter? Tenho que conhecer toda a minha estrutura empresarial que eu tenho, que me cerca, e saber se eu tenho condição de pegar esse recurso, né? Esse recurso que o governo está colocando, esse crédito que o governo está colocando à disposição das empresas, micro, pequena e grandes empresas também, tem que ser usado com muita consciência, com muita sabedoria. Porque senão você pega um recurso desse agora para tentar sobreviver e não aplica bem, não faz investimentos que devem ser feitos adequadamente, não paga os salários adequadamente. Por isso que o governo foi sábio na sua decisão de colocar essa linha de 40 bilhões de reais para pagamento de salário. O governo não vai colocar o dinheiro na conta da empresa, não. O governo vai pagar diretamente o trabalhador. Porque o governo sabe que se esse dinheiro cair na conta da empresa, muitos empresários poderão usar erroneamente esse recurso e acabar trazendo prejuízo para os seus trabalhadores, né? Então o governo sabiamente colocou, nós vamos fazer o pagamento direto para o trabalhador. A gente tem que saber usar esse dinheiro direito, investir adequadamente no que precisa ser feito para a empresa continuar e depois ela voltar a crescer e conseguir fazer os devidos pagamentos desse recurso. Fazer o pagamento do que o governo, de como que o governo vai cobrar, de como que os bancos vão colocar à disposição o capital para as micro e pequenas empresas. Manda, Rafa. Vamos lá. A última, na verdade é um esclarecimento, o Lucas Amiranda perguntou, queria saber como funciona para quem trabalha informalmente. O Lucas, até falei um pouco antes, o governo vai disponibilizar, estava sendo aprovado, já foi aprovado no Congresso, agora falta o Senado, uma ajuda de R$600 para a pessoa informal, pessoa de baixa renda. Então tem algumas regras ainda, eles estão terminando de formatar essas regras, e semana que vem, acredito que já deva ter essa informação de como receber esse dinheiro. Acredito que vão ser 3 parcelas de R$600 para ajudar quem trabalha na informalidade.
que são cerca de 40 milhões de trabalhadores. Então, é complicado. Mas vai ter uma ação legal, parece que vai ser pela Caixa. Quem não está cadastrado vai poder fazer o cadastro via online, não precisa de ir na agência presencial. Então, mas não saiu todas as informações. Vamos aguardar aí. Na próxima semana a gente deve ter mais informação. A gente posta lá no NIDS também essa informação para a galera ficar atualizada. Isso. Só citar para vocês, Rafa, um exemplo daqui de Belo Horizonte, o que a nossa prefeitura de BH está fazendo, porque pensa bem, todas as escolas paradas, então quer dizer, não tem a merenda escolar na escola, né? A gente sabe que muitas crianças dependem dessa alimentação na escola. O que o governo está fazendo? E já começou a soltar as regras, parece que o cadastro na prefeitura que começa a partir do final de semana ou da segunda-feira, dia 30, o governo vai fazer a doação de cestas básicas para famílias que tenham alunos da rede pública municipal. Então, se eu tenho um filho que estuda numa escola municipal, eu tenho direito, junto ao governo, de pegar essa cesta básica para me ajudar. E o governo está fazendo um cadastro com o supermercado, seja o supermercado EPA, né? Travou, então, eu tenho meu aluno, eu tenho meu filho que estuda numa escola pública. Volta um pouquinho, travou um pouquinho, volta um pouquinho o que você estava falando. Desculpa eu te cortar. Não, o que o governo municipal de Belo Horizonte tomou é de doar cestas básicas para famílias que têm alunos na rede pública municipal. Então, vou poder, supondo, se meu filho estuda numa escola municipal, fazer um cadastro e buscar a minha cesta básica no supermercado, que vai ser o supermercado parceiro da prefeitura municipal. Então, o governo é uma ação do governo nosso municipal aqui de Belo Horizonte. Então, gente, chegou novas perguntas, mas como já passou um pouco do tempo, Alan, faça as considerações finais aí e mais alguma dica para a galera aí. Eu não te ouvi, Rafa, cortou. Oi? Travou aí? Travou. Eu acho que é o seu aí, viu, Alan? Fazer suas considerações finais aí pra gente... Pera aí, gente, trava? Agora travou mesmo. Deixa ele sair e voltar aqui. O pessoal que tá mandando pergunta aí, a gente vai responder posteriormente, como o horário acabou aqui da live. A Stephanie, que entrou em contato comigo, fazendo o convite. Pera aí, Alan, tá travando. Estou à disposição. Estarei sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. E torço muito para que a gente consiga passar com os menores prejuízos possíveis por essa crise. Alan, a gente agradece você aí, né? Sempre que a gente precisar, a gente vai contar com você sim. É uma pessoa importante para a nossa evolução, né? E vamos tentar fazer novas lives aí, vamos ver. Mais para frente a gente faz outra live também com o pessoal. Então, a gente vai continuar respondendo as perguntas, a gente depois responde as perguntas para vocês que estão chegando agora, já passou um pouco do tempo. Mas de toda forma a gente agradece todo mundo que participou aí. E até a próxima. Um abraço, Alan, pessoal. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Abraço, Rafael. Falou, até a próxima.